mais uma vez. Boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos a essa reunião. Que a paz, o amor de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolvam e que possamos nesta noite sair daqui melhores do que quando chegamos. Então vamos dar continuidade às nossas reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Então estamos ainda no capítulo de número 5, Bem-aventurados os aflitos. E o tópico de hoje é bem interessante, chama-se Esquecimento do Passado. Então, graças à doutrina espírita, nós temos a oportunidade de conhecer melhor a realidade espiritual e de compreendermos que todos nós que estamos aqui hoje já tivemos múltiplas existências. Esta não é a nossa única vida, essa não é a nossa única oportunidade reencarnatória. Já tivemos muitas outras experiências no corpo físico. Tivemos diversas jornadas reencarnatórias, assumimos diversas posições. Mas se é verdade que nós já tivemos essas diversas experiências reencarnatórias, vivendo em diversos corpos físicos, vivendo com diversas pessoas, tendo oportunidade de nutrir várias experiências profissionais, por qual razão nós não conseguimos nos lembrar vivamente dessas experiências? Porque aqui nesta vida, ou no aqui e agora, elas estão apagadas, a gente não consegue olhar para trás e saber com exatidão quem fomos, o que fizemos em outras vidas. Talvez isso seria tão bom por um lado, porque nós, enfim, acreditaríamos na reencarnação, porque veríamos ali as nossas outras experiências, né? Mas por que Deus não permite que nós tenhamos acesso a essas memórias enquanto estamos aqui reencarnados, né? Ou, pelo menos na generalidade das situações, não temos essa oportunidade. Emmanuel, o guia do Chico Xavier, tem um texto muito interessante chamado Esquecimento e Reencarnação. E nesse texto ele vai dizer lá para a gente, vai explicar que no momento em que nós estamos nos preparando para reencarnar, nós entramos num sono profundo. E antes que nós entremos no abrigo materno, nós já começamos a esquecer as experiências do passado. E nós vamos ter pleno domínio, digamos assim, das nossas faculdades depois de superado o período de 7 anos na presente reencarnação. E tudo isso é feito de maneira proposital, para que nós possamos nos desvencilhar das experiências anteriores e nos prepararmos de uma maneira útil para essa experiência atual. Então Deus deseja que nós vivamos o hoje, aproveitemos a nossa experiência hoje, deixando um pouco de lado aquilo que já se passou. Mas podemos voltar a repetir o questionamento. Por qual razão essas lembranças do passado não estão vivas, não estão acessíveis à nossa mente atual? Ou nesse momento em que nós estamos reencarnados, no momento em que nós estamos conscientes aqui no plano físico, né? Kardec, na lição da noite, vai observar assim: em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar a experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Continua Kardec em mais um trechinho. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta,
a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que seria prejudicial. Então Deus não se equivoca. Se Deus instituiu o esquecimento do passado para esse nosso estágio evolutivo, é porque, como disse Kardec, porque há vantagens nisso, né? E, claro, esse esquecimento não é de todo absoluto, porque toda vez que nós repousamos, que nós adormecemos, o nosso espírito se emancipa do nosso corpo físico e passa a interagir no plano espiritual. Lá nós temos contato com as nossas lembranças, contato com nossos afetos, com nossos desafetos, né? E quando voltamos para o corpo físico, depois do repouso, do repouso que nós realizamos diariamente, nós não trazemos essas lembranças vivas em nossa memória, mas trazemos as impressões, muitas vezes, dessas lembranças, de experiências que nós já vivenciamos, encontros que nós já tivemos com entes que nos são caros. Então, por isso que Kardec, muito sabiamente, disse aqui na lição da noite, que é como se Deus lançasse um véu sobre o nosso passado. E o que é um véu? Um objeto que, se não cobre totalmente a nossa visão, deixa um resquício de imagem para nós. E é mais ou menos esse o raciocínio que o Kardec quer nos explicar. Nós não conseguimos, nesta nossa vida, ter uma noção exata, precisa de todos os acontecimentos do passado, mas nós trazemos conosco essas impressões, né? E após nós superarmos essa experiência aqui, retornarmos ao plano espiritual, conforme a necessidade, o nosso progresso espiritual, nós vamos tendo as lembranças de experiências passadas, gradativamente, conforme a necessidade, né? Inclusive, nesse ponto, há um capítulo muito interessante no livro Nosso Lar, capítulo 21. Quem desejar conhecer um pouco mais sobre esse ponto das lembranças de vidas passadas no momento que nós estamos no plano espiritual, especialmente se preparando para reencarnar, nós vamos encontrar ali um depoimento de Dona Laura. Então, quem quiser, veja no livro, capítulo 21, ou veja os estudos que foram realizados aqui no centro. É sobre o livro Nosso Lar, que temos lá um vídeo falando sobre o capítulo 21. Então, recordar as reencarnações passadas, nesse nosso atual momento evolutivo, representaria para todos nós uma sobrecarga, um acúmulo de aflições desnecessárias, porque, ressalvadas raríssimas exceções, a maioria de nós tem um passado um tanto quanto nebuloso, marcado por experiências menos felizes. Muito provavelmente todos nós aqui agora somos a melhor versão do nosso espírito, né? E aqui muitas vezes imaginamos, eu acho que em outras vidas eu posso ter sido um rei, posso ter sido uma rainha, posso ter tido muito dinheiro, um grande banqueiro, ajudei a abrir cidades, né? Então essa é a nossa expectativa, mas a nossa realidade pode ser outra, pode ser que ao retornarmos nas experiências do passado, vamos encontrar ali um eu que nós não gostaríamos de se defrontar, né? Uma realidade da qual nós já superamos e que nós não precisamos mais remontar aquele passado e novamente reavivar memórias que já não nos servem mais, não são úteis nessa vida atual. Então, com o esquecimento temporário do passado, Deus vai nos poupar dessas aflições, desses sofrimentos, desses reencontros que já não são mais necessários para a nossa vida e que poderiam, inclusive, nos reavivar certos complexos de culpa, reavivar certos sentimentos já adormecidos, já superados, que poderiam constituir num reavivamento de um ódio, de uma raiva, de uma necessidade de vingança, né? Inclusive, se nós formos pensar nessa nossa própria vida atual, quantas memórias que nós temos até aqui, nós construímos até aqui, e algumas delas nós preferimos deixá-las bem guardadinhas, bem escondidas, porque quando elas vêm à tona novamente, elas reavivam sentimentos
que não são tão nobres assim, né? Então é melhor que elas fiquem adormecidas, esquecidas lá, porque constituem experiências que já passamos, já superamos, e não precisamos trazê-las à tona novamente e revivê-las como se fosse um círculo infinito, uma experiência que nunca acaba, né? Então, a gente precisa ter começo, meio e fim nas experiências, e um exercício muito importante, muitas vezes, é deixá-las esquecidas, ali onde elas precisam estar. Tanto que em Mateus, lá no capítulo 6º, versículo 34, nós temos o seguinte pensamento de Jesus: basta a cada dia o seu mal. Vivamos o dia de hoje com as suas dificuldades, com os seus desafios, né? E vamos deixando o passado servir para nós como experiência de vida para que nós possamos melhorar o nosso porvir. Porque a nossa paz, a nossa felicidade atuais seriam impossíveis se nós ficássemos indefinidamente revivendo o passado, revivendo todas aquelas tormentas pelas quais nós já passamos, as dificuldades que superamos, as inseguranças que carregamos, não? Imagina se nós tivéssemos que reviver tudo isso novamente e constantemente. Nós não aguentaríamos, o nosso emocional não teria força suficiente para superar tantas reminiscências, né? Tantas lembranças assim. E o que passou deve ressoar na nossa vida de hoje como essa vaga lembrança, e ressoa como experiências que nós trazemos, né? Porque hoje o que nós somos frutos de tudo aquilo que nós já vivenciamos no passado. Então nós podemos observar em nós as nossas tendências que nós mesmos carregamos. E carregamos muitas tendências boas, que se traduzem em habilidades que para nós são assim, tão fáceis, né? Que fazem parte do nosso cotidiano, que já representam conquistas que nós trazemos de outras vidas e estamos nessa reencarnação aprimorando-as, como também trazemos tendências relacionadas a comportamentos viciosos, a complexos de culpa, que também revelam que tem pontos na nossa vida, na nossa jornada evolutiva, que nós ainda precisamos trabalhar para superar. E Emmanuel nos traz aqui uma frase muito interessante, que nós devemos viver essa reencarnação de modo a esquecer o passado, valorizar o presente e nos preparar em nosso benefício para um futuro melhor. E lá na pergunta 370 de O Consolador, que é um livro psicografado por Chico Xavier, foi feito o seguinte questionamento: seria lícito investigarmos com os espíritos amigos as nossas vidas passadas? Será que a gente deve matar essa curiosidade que a gente tem de saber o que nós fomos, o que já fizemos, né? E a resposta foi assim: se estáis submersos em esquecimento temporário, esse ouvido, esse esquecimento é indispensável à valorização de vossas iniciativas. Não deveis provocar esse gênero de revelações. Olha aqui é o conselho dado por Emmanuel. Não deveis provocar esse gênero de revelações, porquanto os amigos espirituais conhecem melhores as vossas necessidades e poderão provê-las em tempo oportuno. Isso quer dizer que, muitas vezes, em nossa reencarnação, nós temos uma lembrança do passado, mas se essa lembrança for oportuna para que nós possamos aproveitar a experiência atual, então eles podem provê-la sem quebrar o preceito da espontaneidade exigida para esse fim. Ou seja, se a gente for buscar para satisfazer uma mera curiosidade, a gente pode acabar realmente entrando numa situação de desequilíbrio mental. E o conhecimento do passado, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de responsabilidades muito grandes no plano do conhecimento. Tanto assim que, para muitos, essas lembranças costumam constituir um privilégio doloroso no ambiente das inquietações e ilusões da Terra. Então, imaginemos como, inclusive, poderia ser tormentosa a nossa convivência com aqueles que estão próximos a nós, se todos nós tivéssemos a possibilidade de revisitar o nosso passado.
Nós viemos aprendendo aqui, especialmente com o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós reencarnamos para vivenciar uma nova experiência e muitas vezes para resgatar os nossos equívocos do passado, né? Então imagine se estivéssemos ali vivendo uma nova experiência com alguém que nos prejudicou ou que nós tenhamos prejudicado. Como, sem esse véu do esquecimento, poderíamos ressignificar essas relações? Seria impossível, porque automaticamente traríamos à nossa mente o mesmo sentimento que cultivávamos no passado, o sentimento de ódio, de vingança, de rancor, inviabilizando que nós pudéssemos reparar o nosso erro ou, eventualmente, ter condições de perdoar aquele que se equivocou conosco, né? Então, esse véu do esquecimento vem de forma curativa para as nossas vidas, de forma terapêutica para as nossas vidas, nos possibilitando, de fato, ter uma nova chance nessa reencarnação para que nós possamos vivenciar experiências de forma diferente. Por isso que há uma observação no livro Depois da Morte, trazida por Leon Denis, muito interessante, que diz assim, que a recordação de nossas vidas anteriores não estaria também ligada à do passado dos outros? Subindo a cadeia de nossas existências, encontraríamos o vestígio da ação de nossos semelhantes. Ou seja, se a gente começar a revisitar aquilo que vivenciamos, vamos ver que a ação de alguém que está hoje conosco foi determinante em algum momento de nossas vidas lá atrás. Nesse caso, se nós soubéssemos do passado, as inimizades perpetuar-se-iam, as rivalidades, os ódios, as discórdias agravar-se-iam de vida em vida, de século em século. Os nossos inimigos, as nossas vítimas de outrora, reconhecer-nos-iam e estariam a perseguir com a sua vingança. Bom é que o véu do esquecimento nos oculte uns aos outros, e que, apagando momentaneamente de nossa memória penosas recordações, nos livre de um remorso incessante. O conhecimento das nossas faltas e suas consequências, erguendo-se diante de nós como ameaça medonha e perpétua, paralisaria os nossos esforços, tornaria estéril e insuportável a nossa vida. Então, que bênção é o de esquecer. Que bênção é dar lugar para o novo acontecer. Que bênção é nós podemos ressignificar as nossas relações com o nosso próximo, sem saber o que fomos, o que fizemos, o que sofremos, mas simplesmente vivendo e dando oportunidade para amar. E lá no livro Almas em Desfile, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, vamos ver o Hilário Silva nos trazendo um texto bem interessante chamado A Evocação do Comendador. Jorge Salles era um devotado orientador no centro espírita. Ele frequentemente recebia orientações de um mentor espiritual, um mentor já desencarnado ali que comandava os trabalhos do centro, chamado Anatólio. Uma noite, assim que as tarefas mediúnicas terminaram, o Jorge Salles foi pedir uma orientação ao mentor, porque ali ele percebia que o número de pessoas com problemas obsessivos estava aumentando cada vez mais. E ele percebeu que esses problemas tinham uma certa relação com uma entidade, né? Com o espírito de um comendador chamado Antônio Paulo da Silveira Neves, que foi um fazendeiro e havia desencarnado 80 anos antes. O comendador Silveira Neves foi um homem terrível. Ele mantinha seus escravos, maltratava os seus escravos, colocava os sitiantes uns contra os outros para que ele pudesse se beneficiar economicamente. Por isso, o Jorge Salles achava que o centro dos problemas obsessivos estava em torno desse comendador. Então ele perguntou para o mentor, para o Anatólio, se ele conhecia o comendador. E ele disse que sim, que o conhecia. Então Jorge disse que tinha o interesse de evocá-lo numa sessão mediúnica, trazê-lo para ele se comunicar na sessão, para que pudesse receber os esclarecimentos, para que ele pudesse ter um encaminhamento e ajudar esse grupo a melhorar a sua condição em relação a esses problemas
obsessivos, né? Mas o mentor disse assim: olha, eu recomendo que não se faça essa evocação, ela é inoportuna nesse momento. Mas o Jorge insistiu, observou que ele estava sentindo a influência desse comendador, que ele mesmo, sempre que ouvia o nome do comendador, ele se sentia mal. Aí o mentor mais uma vez respondeu que não convinha evocar o comendador Antônio Neves. Aí o Jorge quis saber por quê. Ele não poderia, eles não poderiam, o grupo não poderia evocar o comendador. Será que ele estava numa esfera superior e já não tinha condições de ser evocado? Aí o mentor respondeu que não. Disse que o ex-comendador vivia em luta consigo mesmo. Então Jorge, mais uma vez, insistiu. Seria mais um motivo para evocá-lo, como sinal de caridade, para que nós pudéssemos ajudá-lo. Aí novamente o mentor disse: isso não deveria sequer ser tentado. Aí, então, já impaciente, o Jorge perguntou ao mentor por que o comendador não poderia ser evocado. Aí o mentor Anatólio mudou o tom de voz e de forma muito serena explicou: Jorge, meu amigo, a evocação não deve ser feita porque o ex-comendador Antônio Paulo da Silveira Neves é você mesmo reencarnado. Vamos para a segunda parte. Boa noite. Muito obrigado pela presença, é sempre um prazer para nós cada reunião. E sobre a reunião de hoje, não tem como não se emocionar, né? Eu estava inclusive comentando com o Márcio ali, que acho que no livro, um dos livros do Chico Xavier, acho que Os Mensageiros, nós vamos ver a história lá de um médium, que ele veio e ele tinha essa premonição, ele sabia aqueles que frequentou com ele na Espanha. E ao invés dele exercer a mediunidade, que ele veio com esse compromisso, ele começou a procurar as pessoas que tinham convivido com ele em outra encarnação. Encontrou uma pessoa que tinha grande autoridade na Espanha, trabalhando no campo. E ele viveu a vida inteira dele perdendo tempo. Olha só. Então, nós sabemos mais ou menos as nossas tendências, os nossos gostos, aqueles que estão conosco. Eu sempre lembro, às vezes a pessoa ele é de uma condição humilde, mas ele é delicado para comer, para se vestir, para andar, para falar. Está ligado ao passado. Mas nós devemos agradecer da gente estar aqui. E aí, para a gente ir embora, uma senhora veio no Chico Xavier e falou: Chico, nós estamos muito felizes. Nasceu minha menina. Olha, minha menina nasceu. Naquele tempo não tinha os recursos que tem hoje, né? Então, o Chico falou: que bom. Chico, ela era uma índia. Ela era uma índia. O Chico Xavier falou: que bom, minha filha, porque todo mundo que nasce ou é rei ou é rainha, graças a Deus nasceu uma índia. Isso está no livro do Chico Xavier, O Santo dos Nossos Dias. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Muito obrigado, gente. Estamos juntos sempre.